Fala, meus amigos, estamos iniciando hoje o podcast a respeito do livro Acesso Negado. Esse livro que fez tanto barulho em mim a ponto de eu ter lido 180 páginas dele de uma vez só, porque ele realmente estava marcando a minha vida e me ajudando a tomar decisões no temor do Senhor, na vontade de Deus para minha vida. O John Bevere é um autor extraordinário, eu conheci ele em 2016, lendo 4 livros dele que fizeram tanta diferença na minha vida: Acesso Negado, Movidos pela Eternidade, Quebrando as Cadeias da Intimidação, O Temor do Senhor e eu esqueci de um, A Isca de Satanás. Esses 5 livros fizeram tanto barulho dentro de mim e formaram muito daquilo que eu aprendi na minha vida. Ele se tornou uma referência para mim de como ouvir e obedecer o Senhor. Então, trazer um podcast sobre o livro dele me deixa muito feliz e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Quero lembrar você que nós temos disponível o livro aqui na nossa loja, na livraria Teleios, e você também pode encontrar ele em PDF, pode encontrar ele em audiobook, enfim, existem várias formas de você ter acesso a esse conteúdo além desse podcast. Vamos lá? Episódio 1. A porta que você não sabe que está aberta. Existe algo que a maioria dos cristãos ignora. Não é o poder do diabo, não é a existência de demônios, não é a realidade da guerra espiritual, é algo mais sutil. É o fato de que o inimigo só opera onde há acesso. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é simples: quem abriu a porta? Imagina que você sai de casa à noite, você tranca tudo, confere as janelas, ativa o alarme, mas deixa a porta dos fundos encostada. Você pode ter a melhor cerca, o melhor sistema de segurança, o melhor bairro. Se há uma porta aberta, há vulnerabilidade. E no mundo espiritual é assim. Satanás não é soberano. Ele não invade territórios protegidos. Ele só opera onde há brecha legal. E aqui começa o ponto central desse livro. O inimigo precisa de um acesso legal. Portões do inferno. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Repare, ele não falou as armas, ele falou as portas. Portas representam a autoridade, representam acesso, governo, jurisdição. Portas não atacam, portas permitem a entrada. E o que Jesus está dizendo é: a igreja tem autoridade superior às jurisdições das trevas. Mas existe um detalhe: se eu entrego a chave, a autoridade muda de mãos. O perigo do engano. O maior problema não é a rebelião declarada, o maior problema é o engano. O engano é quando você está errado, mas acredita estar certo. Foi assim no Éden. A serpente não começou dizendo: rebele-se contra Deus. Ela começou dizendo: foi isso mesmo que Deus disse? Ela questionou o caráter de Deus, insinuou que Deus estava escondendo algo, plantou desconfiança. E Eva caiu, não porque queria desobedecer, mas porque acreditou que estava fazendo algo bom. Esse é o perigo. Grande parte das portas espirituais que se abrem na nossa vida não são abertas com intenção maligna, são abertas com justificativas. 2 princípios espirituais imutáveis. Existem 2 leis espirituais que governam esse livro inteiro que nós vamos estudar durante esses próximos dias. Primeiro, a obediência fecha as portas de acesso ao inimigo e a desobediência abre acesso legal. Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você jejue, não importa o quanto você ministre, se existe desobediência consciente, existe brecha. Isso é confrontador, porque nós gostamos da ideia de batalha espiritual, mas ignoramos a ideia de responsabilidade espiritual. Saul, o rei que abriu a porta. Deus deu uma ordem clara a Saul, simples, direta, sem espaço para interpretação. Mas Saul decidiu ajustar a ordem. Ele poupou o que achava bom, eliminou o que parecia conveniente, criou uma versão parcial da obediência. E quando Samuel confrontou, Saul disse: mas eu obedeci. Esse é o ponto. Ele acreditava que tinha obedecido, mas a obediência parcial
é desobediência completa. E foi naquele momento que o reino foi rasgado de suas mãos. Não foi uma batalha, não foi num ataque externo, foi por uma decisão interna. Ele abriu a porta. A obediência seletiva. Nós fazemos isso o tempo todo. Eu obedeço, mas nesse ponto não. Eu entrego, menos isso. Eu confio, exceto nessa área. Mas o reino não funciona com cláusulas. Ou Deus governa tudo, ou outra coisa governa. E cada área não rendida é uma área vulnerável ao ataque de Satanás. Caim, o primeiro alerta. Antes de Caim matar Abel, Deus fez algo impressionante. Ele avisou: o pecado está à porta. À porta. Deus não disse você já perdeu. Deus disse, e ele está esperando. O pecado sempre espera autorização. E quando Caim decidiu agir segundo a sua própria vontade, ele abriu a porta. O pecado entrou e as consequências vieram. Responsabilidade espiritual. Aqui está a parte mais confrontadora. Muitas vezes nós oramos para que Deus nos liberte, mas a porta continua aberta. Queremos uma batalha espiritual, uma repreensão de demônios, queremos libertação, mas ignoramos a decisão que precisa ser tomada. Satanás não é o maior problema, a desobediência é que é. Como as portas são abertas hoje? Não é somente com grandes pecados. Às vezes é ressentimento mantido, rebelião contra a autoridade, orgulho não tratado, desonra, independência espiritual, falta de submissão, pecados justificados e obediência atrasada. E aqui entra algo muito sério. Obediência atrasada é desobediência. O mito da invasão. Existe uma narrativa popular dizendo: o diabo atacou minha casa, o inimigo entrou na minha vida, o diabo está me perseguindo. Mas a pergunta honesta é: ele entrou ou foi convidado? Isso não é acusação, é maturidade espiritual. Se eu reconheço onde abrir portas, eu sei onde fechá-las. Isso é libertador. Tenho uma boa notícia para você. A mesma autoridade que abre as portas também fecha. Se a desobediência abriu, a obediência fecha. Simples. Arrependimento não é emoção, é decisão. Arrependimento fecha as brechas legais. Hoje você vai precisar tomar uma decisão. Você vai precisar se perguntar: onde eu tenho ajustado a palavra para que ela caiba no que eu quero fazer ao invés de obedecer? Onde tenho obedecido parcialmente? Onde tenho justificado as minhas atitudes? Onde Deus já falou e eu adiei? Porque o inimigo não precisa de muito, ele só precisa de uma fresta. Eu quero terminar esse episódio com algo claro. Não existe neutralidade espiritual. Ou você vive sob o governo de Deus, ou algo mais está influenciando o seu território. Você não fecha portas com oração emocional. Você fecha portas com obediência radical. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de dizer: aqui não. Na minha casa não. Na minha vida não. No meu casamento não. No meu ministério não. O acesso está negado. Esse foi o primeiro episódio de uma série de 10 episódios a respeito do livro Acesso Negado, de John Bevere. Lembro você que esse livro está disponível na livraria Teleios, você pode encontrar o link na descrição. E é um prazer poder compartilhar com você esse conteúdo tão rico e tão poderoso. Em nome de Jesus, espero que ele abençoe você, como até agora os demais livros abençoaram. Até mais, amigos. Deus abençoe.